Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Ela é psicóloga e consultora de altos executivos. São mais de 30 anos de experiência profissional. Ela é especializada na recolocação de executivos no mercado de trabalho. Vicky Bloch tem sempre bons conselhos para que todos nós possamos superar os desafios do mercado de trabalho no novo cenário que estamos vivendo. E mesmo diante de tantas incertezas dessa pandemia, é hora de repensar o que deve permanecer e quais as profissões que devem ganhar destaque neste ano de 2021. É um prazer receber aqui no Band Entrevista Vicky Bloch. Obrigado pela sua participação, Vicky. Boa noite. Boa noite. Eu é que agradeço, Cláudio, Israel, o convite. Fico muito feliz de que a gente possa conversar sobre esse assunto e ajudar quem está precisando alguma orientação numa loucura como essa que foi a pandemia, né? É verdade. E hoje ela não está conosco na bancada, mas participa com as perguntas para a Vicky Bloch. É a jornalista apresentadora do programa Falando Nisso, da TV Band Vale, Solange Moraes. Boa noite, Sol. Boa noite, Israel Goldenstein. Boa noite, Cláudio Nicolini, Vicky Bloch. Muito bom estar aqui com vocês no Band Entrevista, hoje fora da bancada. Vicky, a gente começa falando desse 2021, que ainda está no começo, a gente está no começo do ano, primeiro trimestre do ano, podemos dizer assim, mas a pandemia não acabou. Ano passado se achava que ela acabava no final do ano, que outro ano ia ser diferente. Para quem está olhando para esse 2021, o que se esperar dele para o mercado de trabalho? A concepção do mercado de trabalho mudou? Não dá para usar os velhos paradigmas que usávamos até um ano atrás? Olha, eu vou dizer para vocês que eu já não sou muito nova e eu já passei por outras situações de crise como essa, e eu digo que sempre tem uma oportunidade quando você tem uma ruptura dessa, né? Tenho que admitir que a gente se sente muito fragilizado num momento como esse. Mas eu olho para o ano de 21 como uma oportunidade para aqueles que pararam para repensar e até aqueles que fizeram algumas opções, né, Cláudio, durante esse período, de fazer coisas diferentes por necessidade, mas que de repente podem ter encontrado vamos dizer assim, a grande paixão da sua vida exercitando outras atividades do que aquelas que vinham fazendo, né? Eu acho que nós temos como principal característica desta crise o ter que repensar a vida e a carreira, não só a carreira, mas a vida também, né? Fomos jogados dentro de casa e tivemos que redimensionar todos os nossos papéis. Vicky, hoje é fato que a pandemia impulsionou também algumas outras áreas do mercado de trabalho e também novos empregos, novos serviços surgiram. Quais esses serviços que você considera importantes logo após a pandemia da Covid-19? Eu acho que o mais importante é que tudo que a gente estava pensando para os próximos 5 se antecipou do ponto de vista da tecnologia e toda essa massa de transformação vinculada à inteligência artificial, o digital, enfim, tudo que se refere a novas tecnologias, né? A gente já vinha mapeando isso, porém isso entrou agora de cheio e de repente nas nossas vidas, né? Eu acho que a segunda coisa que a gente repassou e reviveu é a forma da entrega de muitas coisas que eram feitas de um jeito para serem feitas de outra, né? A modalidade toda de entrega em casa, né, de você servir a um consumidor que aprendeu a olhar o quanto custa cada coisa que ele compra, né? E isso faz uma mudança enorme na sociedade, né? Todos os questionamentos vindos do lado do mais sustentabilidade das relações, mais sustentabilidade da sociedade, vão abrir também espaços para trabalhar vamos dizer, nichos que não estavam ainda formalizados, né? Um atendimento da terceira idade, saúde feita à distância. Então, tem oportunidades, mas elas todas voltam para uma questão que é o quanto você se atualiza, o quanto você se prepara e o quanto você vai investir em você mesmo para poder fazer essa transposição de coisas que eu fazia de um jeito para fazer de outro. O teletrabalho, Vicky,
é um caminho sem volta? Muitas profissões não vão voltar para dentro do escritório? Acho que vai ser um misto, sabe? Eu não sou... Não vou fazer terrorismo aqui, não. Eu acho que você vai ter em todas essas atividades que nós vimos ir para casa, porque nós precisávamos ficar dentro de casa. Eu acho que a gente aprendeu com isso um misto, né? Híbridos, sistemas híbridos de trabalho, né? O teleatendimento em saúde, ele não pode se engessar no teleatendimento. Obviamente, você tem que ter um contato com o seu paciente. Você também não vai ficar dentro de casa a vida toda pedindo comida dentro de casa, vai ter um híbrido. Então, eu acho que assim, nós vamos ter que nos adaptar e até achamos algumas vantagens nisso, né? De estar dentro de casa, mais perto da família. Por outro lado, em alguns momentos você tem a necessidade. Eu, por exemplo, adoraria estar sentado na bancada com vocês hoje. A gente também gostaria de tê-la aqui, mas ficou impossível, né, Zé? Nicolini, Solange Moraes faz a primeira pergunta aqui no Band Entrevista. Minha primeira pergunta para a Vicky é a seguinte: no meio de tanta pressão externa, no meio da pandemia, como é que o gestor, como é que o líder pode blindar a própria equipe dessas pressões externas? Olha, eu acho que você tocou talvez num dos temas mais complexos do ponto de vista das transformações, que é a transformação dos rituais de liderança, né? Nós estávamos tão habituados, né? Quem tinha um grupo para liderar, de passar pela bancada, parar para conversar, reuniões presenciais, onde a equipe toda estava junta, onde a gente fazia uma leitura do body language, né, do jeito da pessoa, da forma como ela se expressa. A leitura, inclusive, da pessoa incluía olhar para ela e perceber como ela é. Essas coisas todas vão necessariamente ter que ser adaptadas a essa coisa que eu estava falando, que é híbrida agora. Então, para essas lideranças, eu acredito que está sendo ainda um momento de choque muito forte, né? As principais questões que eu vejo como é que você organiza um grupo que precisa ter inter-relação. Como é que você garante que essas pessoas consigam se identificar com a cultura desta empresa? Qual é esta cultura depois desse momento? Como é que você engaja e como é que você coloca junto essas pessoas para poder entregar um serviço de qualidade? A partir do virtual, são outros rituais que não aqueles que a gente estava acostumado. Eu tenho assistido muito também essas lideranças com um problema de organizar o próprio indivíduo, não só a equipe como um todo, mas cada pessoa tem um jeito de se adaptar a este momento. Tem gente que precisa de mais conversas, tem gente que precisa de menos conversas, mas, de qualquer forma, isso na agenda da liderança mudou, mas quase que 100%, deu uma cambalhota. E isso é muito difícil da adaptação. E imaginem isso numa empresa grande, onde você tem centenas de lideranças em camadas e que você precisa organizar para orquestrar de novo. Os CEOs das companhias estão sofrendo muito. É um assunto importante, a gente vai falar mais ainda no Band Entrevista. Isso mesmo, o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite e vamos deixar uma pergunta para você de casa. Como anda a sua carreira? Será que o mercado de trabalho nesse ano de 2021 está favorável ao que você escolheu? Com a gente nessa noite, Vicky Bloch, psicóloga e uma das consultoras mais requisitadas pelos altos executivos de todo o país. Agora, Vicky, as pessoas precisam fazer um meia-culpa nesse momento e olhar para dentro de si e falar assim, minha profissão, mais 5 anos ela não vai existir mais. Vem aí, além de tudo, o 5G, né? Vai ser uma outra revolução na forma de emprego. É a hora de fazer um meia-culpa, aproveitar a pandemia para isso, Vicky? Olha, eu acho que sempre é hora de você olhar para dentro.
Eu sou uma defensora enfim, eu tenho incentivado milhares de pessoas a fazer seu autoconhecimento. Só quando você tem um olhar para dentro e uma capacidade de entender em que lugar você contribui melhor, de que forma você contribui melhor, em que cultura você contribui melhor, com que valores você quer se conectar, e quais as competências que você desenvolveu até aqui. Com isso na mão, você consegue olhar para fora e dizer assim, meu Deus do céu, tem um gap, ou olha só como eu estou alinhada, mas o que vem pela frente vai exigir de mim X, Y, Z. Então, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não diria meia-culpa, mas é um olhar para dentro. O meia-culpa é quando, puxa vida, perdi um tempo enorme. E veja, isso já aconteceu nesse país. Na década de 90, quando nós entramos no mundo globalizado, centenas e milhares de médias gerências fizeram o que você chamou de meia-culpa, porque eles ficaram parados no tempo e quando foram jogados no mercado de trabalho, eles não tinham mais como recuperar o tempo perdido. Então, nós com certeza temos uma condição de recuperar o que você não sabe ainda, porque ficou mais fácil de estudar hoje via EAD, né? Via distância, sim. Exatamente, via cursos virtuais, né? Por outro lado, o que você falou de mais importante vamos olhar para frente o que vem e vamos fazer esse cheque de gap? Vicky, vamos tocar num outro assunto. Hoje a gente tem algumas pessoas que perderam emprego, principalmente na nossa região do Vale do Paraíba. A prova disso foram as demissões na Ford, aqui na planta de Taubaté. Qual a dica que você dá para uma pessoa que sempre esteve trabalhando em um serviço fixo e agora está desempregado por conta da pandemia e os impactos negativos, Vicky? Acho que a pergunta é boa. Eu já vivi isso na década de 90, com fábricas fechando, né? E a coisa mais importante nessa hora é você fazer esse volta para dentro, saber o que você até hoje ofertou, você tem valor. As pessoas tendem a se desvalorizar nesse momento, achar que acabou a vida, principalmente para aquelas que se conectaram tão fortemente com uma marca que nem a Ford, que é muito forte, né? O que é que você juntou de competências que você pode ofertar para o mercado? Competência é a moeda, não é conhecimento, não é conhecimento, não, é conhecimento, mas competência é alguma coisa que você mostra que você sabe fazer, é uma coisa que agrega valor, né? Não é tempo de serviço só, mas o que neste tempo eu aprendi e que eu posso entregar de outra forma numa outra empresa. Ou seja, não é salutar, por muito tempo se falava assim, um metalúrgico da Ford, por exemplo, tem um salário acima da média para a categoria, numa grande montadora como é a Ford, que é a fábrica de motores no Vale, se aposentava ou era dispensado depois de 10, 15, 20 anos, tem uma boa rescisão, e aí cria o próprio negócio. Eu sempre quis ter um bar, eu sempre quis ter uma lojinha. Esse caminho deve ser evitado ou é uma saída? Como é que você vê isso, Vicky? Não. O que é importante nessa hora? Primeiro, assim, quando você sai com um pacote, você vai ver que você tem um monte de amigo que quer te oferecer uma parceria para fazer alguma coisa. Cuidado. Muito cuidado, porque é o seguinte, você não está acostumado a ser dono do seu próprio negócio. Você sempre foi vinculado a uma empresa e isso cria alguns vícios para a gente. Se você está pensando em fazer alguma coisa por conta própria, a minha recomendação é que antes disso você vá a um instituto como o Sebrae e faça uma checagem, invista um pouquinho de dinheiro para fazer uma checagem de perfil de empreendimento, empreendedor e empreendimento. Eles têm a capacidade de ajudar você a se enxergar e eles têm a capacidade de te ajudar a entender se você tem alguma possibilidade de ter sucesso com aquilo que você está pensando. Antes de colocar todo o dinheiro que você recebeu em alguma coisa que é incerta, faça um processo de autoconhecimento e de checagem de perfil de empreendedor.
A Vicky Bloch é a nossa convidada do Band Entrevista desta semana. A gente vai para mais uma parada e volta em instantes, falando mais sobre o mercado de trabalho esse 2021 e quais os melhores caminhos a seguir. Não saia daí. Último bloco do Band Entrevista e hoje a nossa entrevistada é Vicky Bloch, psicóloga e uma das consultoras mais requisitadas pelos autoexecutivos de todo o país, falando sobre o futuro das carreiras em plena pandemia, Nicolini. Opa, vamos para mais uma pergunta da Solange Moraes. Pois não, Sol? Gostaria de saber da Vicky Bloch se, a partir deste momento que estamos vivendo, a contratação, a maneira de contratar os funcionários deve mudar no setor de RH. Quais as novas propostas que, segundo ela, devem aparecer por aí? Olha, eu acho que nós já vínhamos numa evolução nesse sentido aqui no Brasil, que acho que eu chamo de evolução porque quando eu comecei a trabalhar, você só tinha duas formas de trabalhar. Ou você trabalhava numa empresa carteira assinada, CLT, 8 horas, ou você montava o seu negócio. Hoje nós temos alternativas de trabalho que não passam necessariamente por você entrar na área de RH e assinar uma carteira. Você pode trabalhar por projeto, você pode trabalhar por tempo, tempo que eu estou falando assim, por período de 6 horas por dia. Você pode trabalhar como autônomo, prestando serviço a várias empresas. Enfim, estas novas formatações já estão contempladas na legislação brasileira e a gente já vinha nessa evolução. Eu acredito que agora ela só tende a se intensificar com outras formatações, né, em que você pode, a partir de conexões, né, com outros, fazer redes de serviços, redes de oferta de trabalho e redes de projetos. Vicky, pegando gancho nessas modalidades de emprego que você citou há pouco, sobre PJ, CLT, você acredita que as empresas, algumas que sofreram vários impactos durante a pandemia, vão executar novas demissões daqui para frente, principalmente no segundo semestre agora de 2021, Vicky? Olha, eu acho que essa é uma pergunta mais complexa, porque nós estamos falando da economia brasileira, né? Eu acho que, vamos dizer assim, as demissões que estavam diretamente vinculadas a não ter mais mercado, a gente já viveu. O que nós não sabemos ainda é como é que o Brasil vai funcionar daqui para frente. E, portanto, a gente não tem ainda clareza de quantas empresas ainda terão que revisar sua força de trabalho, né? Agora, o que nós também ainda não fizemos um mapeamento é que algumas dessas mudanças, elas não se referem só necessariamente à pandemia, mas sim à antecipação de transformações que a empresa já estava prevendo fazer num período de 5 anos e que foram obrigados a fazer antecipadamente. Então, pergunta do ponto de vista pragmático, o mercado vai ser complicado ainda esse ano, o mercado de contratação, né? Eu acredito até que a gente possa ter um aumento de trabalhos temporários, né? Porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Mas se tudo caminhar para um lado positivo, eu acredito que a gente retoma a partir do segundo semestre. Eu queria falar um pouco sobre assédio, Vicky, que é uma realidade que, infelizmente, existe nas empresas. Com a distância, com o teletrabalho, com muitas vezes não estando próximo, o que muda, como lidar com isso, o que dizer para trabalhadores e para patrões? Eu acho que a primeira coisa bem prática que eu quero falar aqui é que a gente tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dar limite para o outro. Isso é uma coisa que o trabalhador brasileiro não aprendeu. Ele, pelo contrário, ele foi educado para uma submissão, né? E a gente tem muito medo de dizer para o outro que ele está invadindo o seu espaço, né? Então, eu acho que assim, voltando para o trabalho em casa, a gente precisa também aprender a dizer para as pessoas de que elas estão invadindo o seu espaço pessoal. Porque você sentou em casa não quer dizer que você está disponível 24 horas por dia, né? Você tem outros papéis que você exerce na vida.
e principalmente dentro de casa, você está sendo mais demandado nos outros papéis. Assédio, para mim, agora tem a ver com a incapacidade de uma liderança entender o seu limite na relação com o outro, né? Claro que nós vamos continuar tendo todas as outras questões de assédio, mas eu fiz questão de focar nesse, porque isso está acontecendo muito. As pessoas perderam a noção do limite, né? Isso vale para chamar no WhatsApp fora de hora, para exigir cobrança de fim de semana, o dia ter 24 horas de trabalho, esse limite que precisa ser colocado, Vicky? É esse limite que precisa ser colocado, e mais do que isso, a compreensão de que todos nós estamos vivendo um momento de altíssima complexidade. Isso nos leva a um limite também psicológico de pressão que você consegue aguentar. E isso é que eu acho que a maior parte das pessoas ainda não percebeu. Estou falando de pessoas aqui que estão em cargos de liderança, portanto, responsáveis pelo bem-estar daqueles que trabalham com ela. E eles saberem dizer que tem um limite para baixo, tem que saber dizer que tem um limite para o seu chefe, para cima, para a estrutura para cima. Eu acho que esse talvez seja a minha maior recomendação. Aprenda a criar limites para tudo aquilo que você faz. Até porque a tecnologia veio para ajudar, é claro, diversas profissões, para ampliar o resultado das profissões, mas tudo tem um limite e esse limite é preciso ser deixado claro, na mesa, né, Vicky? Na mesa, e te digo como. É assim, você tem espaço para 5 coisas para fazer e a pessoa te dá 10, você senta com ela e diz assim, vamos colocar as prioridades que você acha nessa lista de 10? Ok, agora eu vou te dizer o seguinte, só consigo fazer 5. Isso é prático, sim, pragmático. Aí alguém vai me dizer assim, mas eu perco o meu emprego. Eu falei, não perde. Tá aí. Uma dica sensacional para a gente fechar o nosso Band Entrevista. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Vicky, muito obrigado por nos atender e trazer dicas práticas e tão importantes para quem está encarando aí esse mercado de trabalho, que pelo jeito não vai ser fácil em 2021. Então, a próxima oportunidade. Agradeço a vocês o convite. Obrigado. Agradecemos também a participação da jornalista Solange Moraes. Boa noite, Sol. Boa noite, Israel Goldenstein, boa noite, Cláudio Nicolini, Vicky Bloch, e boa noite a todos que acompanharam o Band Entrevista deste sábado. Na próxima semana, o Band Entrevista volta com convidados especiais e a participação de jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação em todo o país. Boa noite para você, até a próxima. Muito boa noite.